Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais aí um pós-jogo, né, de São Paulo 0, Água Santa 0, mas nos pênaltis aí ficou 6-5 para o Água Santa, eliminando o São Paulo do Campeonato Paulista. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aqui, compartilhar, comentar. A gente agradece do fundo do coração, beleza? Também não deixe de seguir a gente no Instagram. Lá a gente tem informações lá sobre o futebol feminino, sobre o basquete tricolor, certo? Sobre o futsal do São Paulo e também o São Paulo Futebol Clube, beleza? E é isso. O que falar, né, Japa? Tudo bem? E aí? Olha, jogo ruim, como muitos jogos ruins do São Paulo, tá? Contra times melhores. É só vocês verem, pessoal. Já falei isso em outros vídeos, repito novamente. Peguem os classificados para o mata-mata do Campeonato Paulista. De quem o São Paulo ganhou? Do Botafogo. Só. Aí ainda tenho que ouvir na entrevista que, mas a gente lidera estatísticas e não sei o quê, bababá, melhor ataque. Adiantou? Ontem o melhor ataque não fez gol. E jogando mal, hein? Jogando Oh, mal. péssimo, Eu péssimo. tava conversando durante o jogo, um amigo meu que nem São Paulino é, ficou mandando mensagem. Era 15 segundo tempo, eu falei assim: o São Paulo vai ser eliminado. Tá com toda a cara. Tá com toda a cara. Porque assim, Positivo isso. a gente sabe, a gente assiste jogos do São Paulo, e a gente vê esse time do Rogério, perde até um pouco a graça. Porque a gente sabe quando o São Paulo vai perder. Sabe quando o São Paulo vai ser eliminado. O indício vem em um tempo, você já sabe o que vai acontecer. Você não precisa assistir o jogo. Você assiste só porque você torce. Mas você já sabe, aquele negócio, diagnóstico já está pronto já. Você só espera a hora da morte. É mais ou menos isso. É verdade. Então, vai falar o quê? Aí é o que eu falo. Final do ano passado, nós falamos aqui. Troca o treinador. O problema está com o treinador. Trocou trocentos jogadores do elenco. Os mesmos problemas. 17 meses no comando. E aí eu começo já a falar. Vamos comparar com os anteriores? Compara com o Crespo, que ficou meses, alguns meses. Compara com o Diniz. O Diniz perdeu do Mirassol. O Rogério perdeu do Água Santa. Só que o Diniz, ele terminou um Campeonato Brasileiro pelo menos em quinto, né? Quarto. O Rogério Quarto. terminou em quanto? 13º. Nono? Nono e Décimo? 13º. Legal. Aí o É resto, né? Nem vamos falar, né? Nem vamos comparar o uma, resto. é, é uma coisa já, porque você falou e é fato. Eu acho que isso tem que deixar claro para todos os torcedores são paulino que acompanham nosso canal aqui, deixar uma coisa bem clara. O São Paulo, aliás, nós já falamos isso aqui. O problema do São Paulo não é jogador, não é. O problema não é do jogador, a gente já comentou isso. O problema vem além disso. É muito além disso. O Rogério, vamos pensar no seguinte: o Rogério está no São Paulo há um ano, há 1 ano e 5 meses, que é exatamente 17 meses que o Japa comentou, há 1 ano e 5 meses. Se a gente pensar o seguinte, o Rogério ele assumiu o time com o Crespo, certo? O Crespo tinha dado o Campeonato Paulista para a gente porque foi induzido a dar, isso tem que deixar bem claro, certo? A dar e largar todos os outros campeonatos. O Campeonato Brasileiro, o Crespo largou o São Paulo estava em 13º lugar. O Rogério assumiu. Você sabe quanto que terminou o campeonato? O Rogério Décimo assumiu o São terceiro. Paulo? 13º.
Outro ponto que a gente precisa colocar é o seguinte: o São Paulo jogou a Sul-Americana e o São Paulo enfrentou jogos, e muita gente vem falando, a gente até comentou aqui, vai para a final, tem chance. A Copa realmente Sul-Americana são times muito mais fracos que a Libertadores, isso a gente não tem que discutir, isso é fato. O São Paulo passou quartas e semifinal nos pênaltis contra Ceará e Atlético Goianiense, ambos rebaixados no Campeonato Brasileiro. Tem que deixar claro algumas situações aqui. Tem que deixar claro do que está acontecendo com o São Paulo, certo? Se você vê, por exemplo, o São Paulo muda jogador, um ano, desmonta elenco, manda todo mundo embora, contrata todo mundo de novo e não sei o quê. Eu não consigo ver evolução. Não adianta esse desmanche e você contratar gente que não resolve. Não Não. adianta. E a questão é E você assim, ter tem alguém, os um cara mesmos que não é problemas. O negócio são mesmos os mesmos problemas problemas. sempre. Muda o jogador completamente. São jogadores de características Completamente. completamente diferentes. Aí, É o mesmo ontem, problema. ontem, Japa, por exemplo, a gente precisava chutar no gol. A gente precisava chutar no gol. Precisava fazer gol. O São Paulo precisava fazer gol. O jogador, quando o Galopo se machucou e saiu, no estádio a gente falou para meu, é o cara, ele de fato, ele não é atacante, mas era o cara que estava fazendo gol no São Paulo, né? Depender de David para fazer gol, a pergunta aqui, o Japa falou isso aqui no nosso vídeo. Japa, quantos gols o David fez quando ele jogava lá no Fortaleza? Não, ele tem na carreira dele, que tem um pouquinho mais de 10 anos, 50 gols como profissional. Pelo Isso amor dá de uma Deus, média de gente. quanto? É Dá uma média de quanto? absurdo 5 isso. gols a cada ano? Você quer E um é cara isso. desse para Quando, resolver, gente? quando ele fez o primeiro gol, todo mundo falando assim, fez o gol porque o cara da Ferroviária ajudou. E Gol, depois que gol que ele exatamente. fez? Que gol que esse Exatamente, cara gente. fez? Ele, É um ele atacante que não faz gol. não faz gol, ele é muito limitado, mas isso foi a pedido do Rogério Ceni, gente. Que adora o Você percebe? cara. Ele adora esse cara para jogar, mano. Você entende a situação, pessoal? Você entende o problema grave que o São Paulo está enfrentando? O São Paulo não adianta simplesmente você chegar, e eu concordo muitas vezes, mas não adianta você chegar e meter o dedo toda hora na cara do Nestor, falar para ele, porque, cara, quem escala é o técnico, irmão. E Coloca outra, ele para né? jogar toda Ó, hora. parte da torcida que persegue o Nestor, perseguiu o Gabriel Sara. O Gabriel Sara tá se dando bem lá. Porque o técnico lá deve enxergar como o cara joga melhor, né? Não como ele quer, como o cara joga melhor. Pois é, Essa pois que é a é. questão. Não E evolui, não tem evolução, Japa, então, não existe. então assim, esse esquema que ele montou esse ano não serve, tá na cara que não serve. Mas tem um monte de jogador machucado. Tem, mas nos setores que ele tinha opções. Ele faz más opções. Ontem mesmo, no segundo tempo, ele colocou o Erisson lá no primeiro tempo, que não tinha condições de jogo. Era claro, você via, ele não estava conseguindo correr. Então o cara foi para compor o banco. Aí me coloca o cara no primeiro tempo ainda. Aí ele não aguenta. Aí ele coloca o Pablo Maia no lugar dele. Tem do Marcos Paulo e tem do Juan, que são dois jogadores de ataque. Quer dizer, o Marcos Paulo, acho que o São Paulo tem que dispensar, porque esse cara não vai jogar nunca. Não, esse cara não vai jogar nunca. Não tem um atacante, ele não joga, Não joga, é sabe? inacreditável. Na entrevista sempre a Ontem, mesma coisa. Fala assim, mas a intensidade dele. Meu, de Deus, é uma o piada. Erisson, que estava acabando de voltar tá com intensidade, entendeu? É uma Então, piada, é velho. absurdo, é E ele absurdo. perde, o Rogério Ceni perde uma substituição fazendo o que ele fez. Sim, Porque aí sim. o Wellington lá se machucou, Não entendeu? tinha quem pôr. Não tinha quem pôr. Aí outra coisa também que é uma coisa, sei lá, tudo bem, talvez o São Paulo não chegasse até lá, mas uma coisa que eu não consigo entender é que o Wellington entra como machucado, beleza, valeu pela raça. Valeu, parabéns, valeu pela raça. Tentar lá para compor lá, etc. Só que quando acabou o jogo, você vai para a disputa de pênalti. O Wellington, se fosse todo mundo nas alternadas, o Wellington teria que bater o pênalti Sim. machucado, cara. Não, mas no final, o Rogério começou a falar para ele sair do campo. É que não deu tempo dele sair. Porque o cara tá machucado, não tem como,
Não né? tem como. O cara nem ia sair correndo, né? Exatamente. Mas, É, cara, é assim, não, é foi, complicado. foi Não, uma ontem coisa foi um show absurda. de horrores, um show de Pô, show horrores. de horror. É, Absurdo, sabe? É um vamos absurdo. falar as notas rapidão aqui, aí depois a Vamos lá, gente comenta sobre o jogo. Deixa eu. vamos lá. Ó, então, pessoal, rapidão as notas aí. Rafael, não teve culpa, ainda o coitado ainda pegou um pênalti lá e, meu, vai fazer o quê? O 5. Nathan, ele é todo atrapalhado, mas pelo menos é um dos poucos que tem raça, sabe? Que não se conforma, tenta fazer alguma coisa. Mas ele é limitado tecnicamente, né? Acho que Muito não limitado. dá para esperar muita coisa dele. 5. Tudo bem, ele é o quarto lateral que o São Paulo tem, lá direito, Exato, né? exato, Então, exato. aí a zaga, tanto o Franco como o Beraldo, o Franco ficou com 6, o Beraldo com 5. O Franco, eu gostei da partida dele. Ele não errou uma bola ontem. E pelo menos teve o caráter, que isso é o bom dos jogadores estrangeiros, né? O cara, acho que nunca deve ter batido um pênalti na vida, mas foi lá e bateu o pênalti. Bateu meio mal, foi gol e tal, mas tem o caráter de ir lá, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, né? O Beraldo também não teve muito problema na zaga lá, não teve muito o que fazer. Se ele jogasse de meio O campo Gaceta ontem, pressionou pouco. O Gaceta não pressionou pouco. precisou fazer nada. 5,5. O Wellington não conseguiu apoiar bem. Por quê? Esse negócio de jogar com ponta. Você tampa os laterais, fica um monte de gente lá, Exatamente, né? exatamente. Aí não consegue avançar. E no final, tava lá, dizem que pode ter quebrado o tornozelo. Então o cara ficou com o tornozelo quebrado. Já sabe, né? Ficou com 5,5. O Luan também não tinha o que marcar. Tentou lá atacar um pouco, deu uns chutes no gol lá, tal. Bateu na Aí no final trave lá. do segundo tempo saiu cansado, né? Ficou com 5. O Nestor, que o pessoal pegou no pé. Eu nem acho que ele fez uma partida tão horrível assim. É, E assim, eu falei quando ele foi bater o pênalti, puta, se esse cara perder o pênalti, aí acabou, com o cara, Já, hein? aí já era, E exatamente. assim, mas pelo É, menos ele bateu o pênalti de um jeito que deve se bater. Não foi lá, meteu o pé na bola. É isso que tem que exatamente. fazer, sabe? É Não isso. tá muito seguro? Faz isso, mete um bico na bola. Não tenta colocar, né? Aí ficou com 4,5. O David, puta, ele errou tudo que ele fez praticamente, Cara, né? pior em campo, mano. Pior em campo. Eu acho assim, é o que eu falo, não dá para esperar muito dele. Mas é o que eu falo, o Cadu tinha até dado 0 para ele. Eu falei, eu vou dar, colocar 3 aqui, porque assim, o cara ainda tem raça, sabe? A gente vai enaltece isso. Mas tecnicamente ele é muito ruim. Ele é muito ruim, né? Só um detalhe, Japa, nessa questão do David, só comentar. Teve uns 3 lances, por sinal, que ele tinha que chutar no gol. Ele tinha que chutar. Ele cariou para ele chutar no gol. Ele quis tocar a bola. Isso é um tipo de cara que, por exemplo, não é atacante, mano. Ele não vai resolver o problema de fazer gol no São Paulo. Sim, Ele sim. não vai. Não, falar que ele joga de centroavante também, pelo amor de Deus. Uma vergonha. O Wellington Rato jogou mal, não gostei. Ficou Nem a mal mesmo. bola parada, que é uma virtude dele, ontem não foi bem, não. Aí ficou com 4. Não gostei, não. Parecia estar meio morto, assim, campo. O Galo, coitado, mal jogou, dá nem pra dar nota pro cara. O Luciano, mais um jogo ruim, mais um jogo nessa posição. Aí depois, no final, lá na zona mista, falou que ele tá jogando fora de posição, que ele não gosta de jogar. Então, meu, tem que se resolver com o Rogério. Ou joga em outra posição, ou Dá ele para não entender, joga, né? né? Mano, Assim, e é o único milagre, né? Ele bateu pênalti em outro lado dessa vez, né? Ele sempre bate no outro lado, no lado direito do gol. Dessa vez ele bate no lado eu esquerdo, parei. né? Aí eu tinha comentado com você, né? Tava conversando com você, falou assim: ele vai. Se ele bater, ele acertou, que milagre. Aí você até falou, ele mudou o lado. Claro, Mudou o porque, lado, né? pelo Aí, amor de vamos lá, Deus. os reservas. Coitado do Edson. Meu, eu até colocaria sem nota pra ele. Porque, meu, sei lá, ficou com 3,5. O Alisson, esse também eu não entendi. Que ele entre no jogo, beleza. Mas um cara que teve uns problemas psicológicos, particulares, graves, aí você me põe o cara pra bater pênalti, meu. Em que mundo que a gente tá? Quando ele foi bater, eu achei um absurdo também, Não, né? eu Mas, olhei, eu falei assim, meu, esse cara vai errar. Esse cara vai errar, lógico, o entendeu? cara não tava bem, mano. Ontem, o cara não tava bem ontem, sabe? Sim. Com um monte de problema pessoal dele, particular dele, que isso convém a ele. Mas, cara, o Não tem técnico tem que ter cabeça pra uma bater pênalti, noção. fio.
Mas o cara tem uma noção de falar, mesmo que ele tenha falado que provavelmente ele não pode deixar que eu bata. Não, Não, você não tá bem. Fica por último, fica lá em cruz sim, bate alternada, se não tiver mais ninguém, entendeu? entendeu? Não é possível, cara. Não é Aí, possível. aí o Mendes, ele não entrou, não fez muita coisa lá também. Está na cara que ele não é batedor de pênalti também, mas eu acho que até aquela coisa, é aquela coisa do estrangeiro. Ele viu, só tinha moleque para bater, o cara foi lá e foi pegar a bola e errou, entendeu? Porque isso é do estrangeiro, entendeu? Ele não vai largar. Ele vai pegar a bola e vai tentar, entendeu? O Pablo Maia entrou, quase fez um gol lá de longe, lá no último chute lá, tal, né? Coitado também, né? Ó, saiu o Edson, entra você, Pablo Maia. Ah, legal aqui, ó. O que que eu faço? Resolve aí, chuta no É, gol, pelo menos. então, aí ficou 4,5. O Caio Paulista também, eu falo assim, ó, pelo menos assim, jogou bem? Não. Mas ele ainda teve a boa vontade de cobrir o Wellington lá, quando tava quebrado. E ele foi lá, bateu o pênalti e fez o pênalti dele, né? Então, acho que por isso aí mereceu esse 4 aí. E o Rogério, meu, cara, a gente deu um em homenagem à camisa que ele usava, vai. E eu ia falar exatamente isso. Que a camisa é muito bonita. Muito bonita. Acho que é só por isso. Mas assim, meu, ontem foi equívoco atrás de equívoco. Não, mostrou realmente o despreparo Não, que é. não dá, não dá, não dá. A gente tem que separar O jogador Rogério ou o técnico? goleiro e técnico, porque é uma coisas diferentes. O Rogério como jogador foi ídolo no São Paulo, fez sua história, conquistou vários títulos, marcou a história do São Paulo. Ok. Como técnico, cara, Medíocre, sinceramente, ele não é ruim. Ele é muito muito fraco. ruim. Muito, E muito fraco. assim, Então, e assim, essa crítica acho que cabe para outros. Por exemplo, Muricy foi um excelente técnico do São Paulo, foi um bom jogador do São Paulo. Como dirigente, eu não vejo nada também. nada, nada, Nada. não vejo ele falando nas entrevistas, Japa, nem nos Parece que assim, Instagram, por exemplo, dele, o vamos Rogério São Paulo. não escuta, né? O Muricy. Não. Então, Ó, quer dizer, para que o Muricy tá lá então? pois é, ó, a gente tem uns problemas graves. Eu acho que é assim, a mudança de técnico, eu acho que precisa acontecer. Isso já vem, eu acho, porque assim, se fosse um técnico comum, já você vai concordar comigo, na Sul-Americana já teria saído há muito tempo, Sim, entendeu? sim. Então, hoje, na minha visão, precisa sim mudar a questão do técnico. Só que a questão não é só técnico lá, porque você tem aquele departamento médico do São Paulo é ridículo, Não, é eu ridículo. falo, eu prefiro mandar os caras pro pronto-socorro aí do SUS. Acho que os caras é curado mais rápido do É que nesse inacreditável, cara. departamento Pô, médico, entendeu? o cara desce do avião, mano, se machuca. O cara tá aqui, bate o pé na quina aqui, fica 6 meses machucado. Ô, o cara tá andando na rua, tropeça, tudo jogador do São Paulo é isso, cara. Não é possível, mano. Não, não é Não é possível. possível. Não, A e gente não dá para precisa falar que mudar são muito. fatalidades apenas. Não, não, para mim vai muito Não, além. não é, não vem. Aí eu ouvi falar, por exemplo, eu vi entrevista de alguns falando assim: ah, porque ocorreu, porque aqui o campo é sintético. Ah, gente, pelo amor de Deus. O cara jogou no Morumbi, o cara machuca. O cara vai jogar no gramado da Vila Belmiro, machuca. O cara vai jogar na grama sintética, machuca. O cara vai jogar no colchão, machuca. Não vem falar que é gramado. Não, eu Entendeu? também acho que. Porque Isso assim, não vem. qual que é a minha coisa? Pensando assim, ó, vamos analisar friamente. Vou tentar analisar sem ser torcedor. O Rogério fala em entrevistas, né, e quer fazer um time diferente. Aí o São Paulo vai lá, manda embora 14 e traz 13. Aí fala assim, né? Não, é que nosso time é um time limitado, né? Não é um time técnico. Aí o cara quer fazer futebol propositivo. Se você tem um time que não é técnico, você não faz futebol propositivo. Você faz futebol reativo. Você tem que Exatamente. fazer o feijão com arroz. Você tem que conseguir resultado. Você não tem que conseguir performance, estatística. Então, o discurso e a prática dele são coisas completamente Totalmente. antagônicas. É dia e noite lá, entendeu? Ele fala dia, mas faz noite. Então, não dá para entender. Não dá para entender. E assim, e o cara sai.
Falou assim, não, ontem não, a gente tem que ganhar, tinha que ter ganhado e tal, blá, blá, blá. Meu, mas ó, eu vi, ó, São Paulo perder dos mesmos jeitos. Eu acho que esse aí, desde que ele voltou ao São Paulo, deve ser no mínimo o décimo quinto jogo que acontece isso. O time se fecha, aí o São Paulo fica lá, toca, 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 Não arruma consegue. escanteio, não acontece Japa, nada, não você acontece nada. falou, você falou logo no começo do vídeo, você falou uma coisa sensata. Os times que foram classificados, por sinal, o São Paulo só tinha ganhado do Botafogo, né? Que foi o do Botafogo de Sim. Ribeirão. Mas se a gente é fato, isso aconteceu. E se a gente for pegar os times que tem um pouco de trabalho para o São Paulo, times de Série A, o São Paulo só ganhou do Santos. E ainda ganhou do Santos daquele jeito, porque teve aquele problema com o pênalti que o jogador foi expulso do Santos, com aquela chuva desgraçada que tinha no Morumbi. E o Santos tá cheio de problema, tá lotado de problema. O São Paulo conseguiu ganhar dele só. Só. Não, é Só. preocupante o pessoal falando É assim, muito não. E preocupante. assim, e É eu vejo muito muita gente preocupante. defender o Rogério. Não, mas agora que ele montou o time, não pode mandar. Meu, pega outro treinador e fala assim, ó, a gente tem esse elenco aqui. Dá para você fazer alguma coisa? Dá. Porque assim, é aquela coisa. Técnico brasileiro tem muita opção? Não tem. Vamos falar quem? Que nome que eu ouvi falar aí? Dorival, que já foi técnico do São Paulo. Cuca, que já foi técnico do São Paulo, né? O Dorival conseguiu títulos ano passado que são maiores do que a carreira dele. Isso é um fato. O Cuca, ele saiu mal do Atlético Mineiro ano passado, né? Tem gente falando do Tite, o Tite não vai querer treinar o São Paulo, não vai querer treinar o São Paulo, tá? Esse é um fato. Mas, pessoal, não existe só esses treinadores. A América do Sul tem vários treinadores. Você pode arriscar, porque assim, o Rogério é um risco você manter. Então você fala assim: vamos pegar aí um técnico argentino aí que fez uma boa campanha. Arrisca. É o que eu falo. Pior do que. Não vai ser, eu acho. Sabe? Pega um cara. Não tô falando para pegar uns caras que inventam a moda, não. Pega uns caras mais tradicional, vamos dizer assim. Meu, você vai ver. São Paulo vai ganhar uns jogos em casa aí de 1-0. Fora de casa vai arrumar um empate, ganha uma e não vai cair no brasileiro. Não vai. Agora, o Rogério, jogando com esse meio-campo esburacado, o meio-campo dele é assim. Ontem, Luan, volante, o Nestor e o Luciano. Luciano não marca. O Nestor não tem força física para marcar também. Sobe o Luan. Aí é lógico que o primeiro volante vai sair morto do time. Qual que é o problema de jogar com dois volantes? Eu nunca vi. Ele Onde não. está escrito na regra do futebol que você não pode jogar com dois? E tem Ele jogo não. de jogar com três, tá? Ele não joga. Você vai jogar com um time mais forte, forte de casa, você pode jogar com três, sabe? O Boca Juniors, lá nos anos 90, lá, 2000, ganhou uma Libertadores jogando com três volantes. Ganhou Libertadores com três volantes em campo. Então, pessoal, não é proibido, tá? Quando tiver os zagueiros disponíveis, que jogue com três zagueiros. Também não é crime jogar com três zagueiros, tá? Principalmente porque é um setor do São Paulo que quando se todo mundo tiver inteiro, são bons zagueiros que o São Paulo tem, São bons zagueiros. sabe? Volante, o São Paulo tem bons volantes. Por que que não jogar um só? Entendeu? Onde o São Paulo tem problema? Ataque, né? E, e E não joga venha. com um monte que não resolve. Não, e não venha falar, porque era atacante, o ataque do São Paulo foi o melhor da competição, gente. Pelo amor de Deus, enfrentamos Vai bater A nesses Inter de bêbados Limeira, aí, enfrentamos o Inter de sabe? Limeira, Bater nos enfrentamos coitados esses da caras não. portuguesa. Exatamente, não vem, Coitadinho, pobre coitado, meu. Para, meu. não vem Sabe? com essa Ó, questão. vamos lá. Melhor ataque. Fez quantos gols contra o Corinthians? Um. Não fez contra o Palmeiras. Fez três com o Santos com nove. Né? Com a Red Bull Bragantino, fez um, mas tomou dois. Né? Não fez gol no Água Santa. Não fez gol no São Bernardo. Eram os dois Não melhores fez do gol no interior. Ituano, que é o que está aí na semifinal aí, que eliminou o Corinthians aí. Então, pessoal, meu Deus do céu, tá bom esse time para você?
sabe? É Ah, uma, mas é o uma Rogério é coisa ídolo. que Meu, eu falo, não é de hoje, ó. E não é de hoje. deixá-lo, deixá-lo é quase uma sentença para o rebaixamento. E olha, pessoal, que tem uns times aí que tão mal, hein? O Cruzeiro tá desesperado, os caras tá até querendo reduzir o número de rebaixamento, sabe? Cuiabá caiu fora na primeira fase da Copa do Brasil para um time de Roraima. Curitiba caiu fora do Campeonato Paranaense. Ó, já falei três times aí, certo? O Bahia não se acerta, quatro. São Paulo precisa ficar na frente de quatro, sabe? De quatro times só. Isso que eu nem falei outros aí que também estão. Botafogo não se classificou no ótimo Campeonato Classificou. Carioca. Carioca, Entendeu? exatamente. Então, dá para se livrar do rebaixamento? Dá. Mas a gente tem que ter um técnico que não invente, Tem que sabe? ter visão diferente. Precisa ter evolução esse time. Esse time não tem evolução, não evolui, não existe mais Não, evolução eu ali. acho Não assim, existe. praticamente Um dois ano e 5 meses anos, já. não, praticamente 2 anos, um ano e meio, É, vai, não é dá, o mano. suficiente. É o Ó, suficiente, evidentemente. por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que foi eliminado. O Corinthians foi eliminado? Foi vexame também? Foi vexame também. Mas tem cara de time aquilo lá. Tem Tem cara de cara de time. time. É O diferente, é cara começou a diferente. trabalhar em janeiro, um técnico iniciante que É começou a trabalhar em janeiro, diferente. É entendeu? diferente. Mas Foi diferente. tem cara de time, entendeu? Você vê que tem uma estrutura. O São Paulo não tem estrutura. Não Ah, tem. mas tem São muito Paulo não tem. machucado. Mas, cara, um time São que Paulo tem não tem. estrutura, com o cara machucado, ele se vira de algum jeito, E entendeu? outra, contrata certo, né, já? Contrata certo, né? Pelo amor de Deus, né? Contrata certo. Você não manda 14 cara, 14 pereba embora e contrata mais 14 pereba, pô. Você sabe? Ou você contrata certo, ou você não contrata certo, sabe? Ou você precisa ter um esquema. O que é isso, mano? Não existe. Quer dizer, então que você tem 8 laterais. Os oito laterais. Cacete, 5 se machuca, você já não sabe mais o que fazer, colocar com o lateral. Então, são situações que a gente precisa. O São Paulo é time grande, irmão. Esse cara precisa ter organização. Os caras precisam saber qual é o padrão que vai E ser não feito. pode, então pode Não ficar na mão de pode, gente. técnico. Não pode ficar na mão de técnico. Outra coisa, ficar com esse departamento médico também, que pelo amor de Deus, meu, ô, o cara espirra, sai pó, mano. Ô, troca tudo aquilo ali, velho. Ele tá muito velho, mano. Tá tudo. O cara não desenvolve nada, não resolve nada. O São Paulo é problema do departamento médico já há muito tempo. Já tá Já, com problema. Já desde o há muito Aguirre, tempo. desde o Aguirre. É. Já há muito tempo com isso. Pô, fica lá, porque é meu amiguinho. Ah, meu amiguinho, caramba, mano. É, Pô, dá meu, licença, cara. parece Manda clube o São embora. Paulo, meu, parece Pelo amor clube de de Deus. campo, meu, Pô, sabe? substitui, vamos renovar. Pelo amor de Deus, o cara lá tá parecendo uma múmia, pô. Manda o cara embora e contrata os caras novos lá para ver se melhora aquela coisa lá, ver se melhora as coisas no departamento médico, Ah, sabe? Então, as coisas precisam ser mudadas. Como a gente está falando aqui, não é de hoje, os problemas totais do São Paulo não só são jogadores, não são os jogadores, não é só os jogadores. A gente tem que entender isso. O problema vai além. É técnica, é a comissão do departamento médico, é tudo. Então, isso precisa ser reestruturado, reestruturado. Não adianta você pegar no outro, o ano que vem, a gente vai reestruturar o time. Só o time manda 14 jogadores embora e contrata 14 e pega de novo, mano. Não adianta. Porque nós fizemos isso o ano passado. O Rogério mandou muito, falou assim: esses e caras não assim, prestam, manda embora, e vamos contrata do falar, Pereba. mandou um monte de jogador que mal jogou, Mal né? jogou. E Assim outra, como né? esses Contratou outros André. aí, É? né? É pegar o caso aí, caso Galopo, caso Luan, caso Ferrarese. Os caras começaram a jogar assim, é que não tinha como deixar os caras de fora, entendeu? Mas se fosse pelo Rogério, eu não sei não. Se ele não ficou aliviado ontem, quando o Galopo machucou, falou assim, pelo menos agora esse ano eu Eu não não escalo mais esse duvido, eu não cara, duvido. Porque o Galo entendeu? se escalou, né? O Galo se conseguiu se escalar, porque se dependesse dele, ele não teria entrado em campo. Se dependesse Porque, dele. Eu então, não consigo meu, entender. O Marcos Paulo foi pedido de quem? Quem pediu? não, mesmo que o Rogério não tenha indicado, ele não aceitou que o cara vinha? Mas Se ele é aceitou que o muito, cara vinha, usa o é um ego cara, maior que o Morumbi. Aí você tem, por exemplo, entendeu? o André Anderson. Quem contratou? Quem chamou? Ele. Aí você tem o Andrés Colorado. Quem que chamou?
Foi ele também. E não usou, né? Gente, pelo amor de Deus, A mano. gente nem Você sabe se o consegue cara perceber? ia dar Você certo, percebe, entendeu? você percebe os caras que a gente está comentando aqui? Os caras que de fato, algum dos caras que a gente comentou, poucos, porque se a gente for levar a lista aqui vai ser gigante, que o Rogério pediu e ele nem usou, mano. O São Paulo gastou dinheiro à toa. E o São Paulo e ele continua insistindo com o jogador, por exemplo, que tá mal, coitado. Mal mesmo, ele tá mal, tanto lá, tá sofrendo pressão, tá não sei o quê, que é o próprio Nestor, por exemplo, tá sofrendo, o cara vai jogar no Morumbi, o cara é vaiado toda hora, e às vezes com razão, algumas vezes, mas outras, pelo amor de Deus, mano, é culpa do técnico, pô, que escala o cara. Não, o Luciano, que não jogou merda nenhuma esse ano, não sai do time. Não Não sai sai do do time. time, Aí sabe? vem e fala que tá O jogando Rato, errado. o Rato vai se, ó, o Rato jogou mal ontem, o Rato jogou mal ontem, mas você pode ver. Eu não sei, né, já, mas lá no estádio, lá talvez pela TV, mas parece que fisicamente o cara não tava bem, meu. Não, tá morto, tá morto. Porque insiste com o O cara rato toda parece hora, tá velho. preso na ratoeira, meu. Entendeu? Então não dá. Então, Bem, pessoal, ó, é é triste, isso. ó, não tá? Assim, a gente vai voltar com outros vídeos aí, né? Não se esqueçam aí de se inscrever, comentar, compartilhar, comentar aí, ó. Peço aí, dá like aí pra gente. A gente vai voltar, porque a gente vai ter tempo agora, né? Então, a gente vai fazer aí um amplo debate nessas próximas semanas Vamos, para vamos fazer. ver o que vai acontecer. Mas, olha, se a esperança é a última que morre, ela tá na UTI, né? Certo? Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço. E seja como for, de luto como a gente está hoje, vamos São Paulo. Ó, é isso Até aí. mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.